Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero meditar nessa manhã de domingo tão maravilhosa, chuvosa. Quero meditar aqui no capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, que diz assim, ó: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado e tenazmente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, esse texto aqui traz-nos à memória a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e nos remete que a alegria que nós temos hoje, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, deu-nos através da sua morte. Interessante isso. Mas o que eu gostaria mesmo de falar é sobre a natureza. Estava pensando aqui, a natureza é algo, ela é algo próprio do homem. Natureza, todo mundo tem uma natureza. Cada pessoa tem uma natureza diferente. Mas nós queremos entender o seguinte, que quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, nós temos uma nova natureza, ou seja, tudo passou e eis que tudo se fez novo. Pastor Edson, me prova isso, que Deus muda a natureza, porque o homem continua na sua natureza, porém, uma natureza controlada, equilibrada pelo Espírito Santo. Eu me lembro do Noé, que quando Deus o instigou a construir uma arca e colocar um casal de cada animal dentro daquela arca, eu estou me lembrando daqueles animais, ali tinha leões, tinha feras de todo tipo, tinha onça, serpentes, animais ferozes, rinoceronte e outros animais. Ele colocou dentro da arca. Mas eu te pergunto, se algum daqueles animais foram devorados por outros animais ferozes depois que entrou na arca, o que aconteceu? A natureza velha, meus irmãos, ficou do lado de fora da arca. Quando nós entramos para a arca, que é Cristo, nós temos que deixar a velha natureza, viver uma vida diferente, uma vida de uma natureza um tanto quanto tranquila, aquela natureza de Deus. A Bíblia diz que o cristão tem a mente de Cristo. E uma vez que nós temos a mente de Cristo, nós temos que deixar fora tudo aquilo que atrapalha o bom andamento do trabalho de Cristo em nossas vidas. Nós somos controlados, nós somos transformados, nós somos renovados pelo Espírito Santo. Mas para que isso aconteça em nós, precisamos deixar a velha natureza e viver uma natureza divina, a natureza de Deus, como eu tenho visto algumas pessoas do meu convívio, que eram pessoas nervosas, que eram pessoas agressivas, que eram pessoas más, e no entanto hoje, depois que entrou para a arca que é Cristo, se tornaram uma nova criatura, uma nova pessoa, que sabe ponderar as situações, sabe compreender quando um irmão erra, quando uma pessoa erra. Eu estou lembrando aqui que Deus nos deu uma nova vida. Lá no capítulo 1 de João, a Bíblia diz assim, que ele veio para o que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque conheceu o seu nome. Uma vez que nós conhecemos o nome de Cristo, nós reconhecemos este nome como algo que salvador, libertador, nós nos transformamos. Automaticamente o homem tem por obrigação de se transformar. Paulo perseguia a igreja, foi muitas vezes autorizado ali a perseguir os irmãos, prendê-los e lançá-los na prisão, ao ponto que a Bíblia diz que eles arrastavam as mulheres pelos cabelos e lançavam na prisão. De repente nós vimos ele agora sendo açoitado, maltratado, incompreendido, massacrado,
E a Bíblia diz que ele, como Jesus, não reagiu, como Jesus não abriu a boca. Antes se entregou para ser morto em Jerusalém, por causa do amor de Deus que estava nele, através de Cristo Jesus. O que foi isso? Mudança de natureza. A natureza de Paulo foi completamente mudada a partir do momento que ele entrou na arca que é Cristo. É a minha observação nesta manhã. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.